Sabe aquelas histórias que às vezes a gente escuta e dá a impressão de que aquilo deveria estar na Bíblia? É mais ou menos essa história que eu vou te contar hoje. História de um milagre. E daqueles milagres que provavelmente se encaixam naquilo que Cristo falou, que se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, faríamos grandes coisas. E certamente essa história se encaixa. Presta atenção. Alguns anos atrás eu estava em Anápolis. Havíamos nos mudado para lá, eu e minha esposa, ainda não tínhamos filhos. Ainda não existia manual do casamento, manual da palavra, manual da profecia, nada disso. E eu havia comprado alguns livros para presentear as pessoas como uma forma de evangelizar, de falar de Jesus para essas pessoas. Então eu chegava na casa de uma pessoa, chamava, batia palma e quando a pessoa vinha, eu falava que eu tinha um presente para ela. Eu dava um livro de presente para essa pessoa. E aquele livro era a porta de entrada para eu poder falar do presente da vida, da graça, da salvação que Jesus nos ofertava. Então, o livro era sobre esse propósito. E nesse dia, eu tinha ido em um bairro de Anápolis e comecei a distribuir alguns livros ali e de repente eu estava já longe do carro quando eu decidi voltar, mas eu ainda tinha um livro nas mãos. E eu orei ao Senhor e pedi, Senhor, que esse último livro faça diferença na vida de alguém. E naquele momento eu vi uma rua. E então eu decidi descer naquela rua, só que eu precisava que Deus me conduzisse à casa que ia receber aquele livro. Então, no início da descida dessa rua, eu parei na primeira casa e eu ficava olhando e conversando com Deus. Senhor, porventura seria essa a casa? E Deus não me respondeu. Então eu virei para o meu lado esquerdo, olhei para a casa. Senhor, seria essa a casa? E Deus não me respondeu. E eu fui fazendo isso. Casa do lado direito, casa do lado esquerdo, casa do lado direito. Hoje, quando eu conto essa história, eu fico pensando assim, que se alguém tivesse me visto naqueles dias, ia falar, esse cara é louco. Mas, pois bem, depois eu fui ver que realmente, a gente que vive pela fé, para o mundo somos loucos. Então, tudo bem com esse título. E eu fui descendo até que eu cheguei no final da rua e Deus não havia se manifestado a mim em nenhuma casa. E as últimas 3 casas que tinham nessa rua eram casas conjugadas, aquelas casas iguaizinhas que foram construídas provavelmente pela mesma pessoa, mas eram casas independentes. E eram casas que tinham uma garagem e a casa ficava ao fundo, casas pequenas. Na primeira casa havia muita sujeira, muitas folhas, jornal velho, revista ensacada, correspondências. Na casa ao lado havia crianças brincando. E naquele momento eu parei e perguntei para o Senhor, falei, Senhor, seria essa a primeira casa? Mas meu coração já estava batendo na segunda casa, onde tinha as crianças. E Deus falou para mim, é essa casa. Bata a palma. E eu imediatamente, Senhor, tem certeza? Essa casa? Com folha, sujeira, jornal, correspondência, tudo jogado aí há dias, parece que não vê alguém. Deus falou, bata a palma. Tá bom. Bati palma, peguei o livro, coloquei aqui, ó, sorrisão, e não apareceu ninguém. No que não apareceu ninguém, eu fui argumentar com Deus. Falei, Senhor, não sei se o problema está em mim ou em ti, ou se eu não estou entendendo direito. Mas nessa casa não tem ninguém. Na casa ao lado tem criança. Se tem criança, tem a mãe, provavelmente. E nisso que eu bati palma, as crianças já vieram dar aquela olhadinha. E Deus falou para mim assim: bata palma de novo. Tá bom, Senhor? Bati palma, sorrisão. Não apareceu ninguém. E aí eu, pela terceira vez, Senhor,
não é nessa casa, não tem ninguém aqui. Na casa ao lado tem crianças, e as crianças já foi até chamar a mãe já estava beirando ali o portão. E Deus falou: bata de novo. Tá bom. E eu bati pela terceira vez. No que eu bati pela terceira vez, eu ouvi um barulho lá dentro. E comecei a ver a maçaneta da porta mexer. E assim que a porta se abriu, eu vi uma cabeça olhando de lado, ver quem estava batendo palma. Naquele momento, uma jovem, uma mulher, próximo de entre 30 e 40 anos de idade, ela sai dali, ela desce um degrau, a porta para a garagem tinha um desnível, ela desce o degrau, ela dá uns 3, 4 passos e de repente ela se lança ao chão, ela se ajoelha e ela começa a chorar, e ela chora muito. Naquele momento, eu que estava aqui, ó, sorrisão e segurando o livro, guardei o sorriso, baixei o livro e intervi na situação. E eu perguntei: moça, tá tudo bem? Eu posso te ajudar de alguma forma? E ela chorando, tentando se recompor, ela se levanta, vem até a minha presença. Agora separados pelo portão, ela diz assim para mim: foi Deus que mandou você aqui. Eu sabia que havia sido Deus que havia me mandado ali. Mas eu perguntei: por que você diz isso? E aí ela começa a me contar a história dela. E ela me conta a história dela que há 1 ano, 2 anos atrás, ela tinha uma vida perfeita. Os pais, pai e mãe vivos, o sogro, um casamento, um filho, tudo perfeito. E ela, que era muito apegada ao pai, ao sogro, a essa figura masculina, eis que ela perde o pai. E agora ela começa a viver um luto pela perca do pai. Só que um luto que foi muito forte. E as pessoas cobravam ela: ei, tá bom, para de chorar, volta à vida. E antes mesmo que ela pudesse se recuperar, ela perde o sogro, um segundo pai para ela. E aquela pancada foi dolorida. Agora ela que precisa interromper um luto do pai, entra no luto do sogro. E agora ela começa a ter crises depressivas. Ela não consegue achar graça na vida. E as pessoas cobravam ela, o marido, a mãe: você precisa reagir, você precisa seguir em frente. Até que o marido fala que vai embora. E o marido foi embora. Agora ela se vê sem pai, sem sogro, sem marido. A mãe, evangélica desde sempre, começava a condená-la: isso é culpa sua, porque tu fica aí nessa choradeira, porque você não quer nada com a vida. Aquelas palavras de acusação feriam ainda mais a ela. E agora ela se sentindo um lixo por causa de tudo isso, eis que a mãe agora consegue tomar o filho dela, alegando na justiça que ela não tinha condições de manter a guarda, os cuidados necessários com a criança. Agora ela se encontra sem pai, sem sogro, sem esposo, sem filho, e a mãe como inimiga. Naquele momento, ela começa a me reportar que todo aquele sentimento que ela estava explodindo dentro dela, um luto, com tristeza, com raiva da mãe, ela decide fazer uma loucura. Ela começa um namoro homossexual. Só que, pelo menos era o que eu entendia,
ela começou um namoro pagando, para que essa pessoa pudesse provocar a mãe dela. Então ela ia para frente da igreja que a mãe frequentava em dias de culto, ficava beijando a mulher. Ela provocava N situações. Até que, diante de tudo isso, ela se cansou. E aí ela me contava que há poucos dias ela havia comprado uma arma. E que naquele dia em questão, ela havia pego essa arma. Ela havia se debruçado sobre o seu tapete, o seu carpete, e ela pegava essa arma e ela apontou para a cabeça dela, se ajoelhou no chão e disse: Deus, se o Senhor não se manifestar a mim agora e me dizer que tem um plano para minha vida, eu vou dar cabo dela nesse momento. E foi o momento em que eu ouvi alguém bater palmas, dizia ela. E naquele momento ela só pensou: quem poderia ser? Quem está me incomodando nesse momento? Eu não vou abrir. E pela segunda vez ela aponta a arma para a cabeça e mais uma vez tenta um diálogo com Deus, afirmando as mesmas coisas. Senhor, se o Senhor não se manifestar a mim agora e deixar claro que tem um plano para minha vida, eu vou dar fim a ela. E foi quando pela segunda vez ela ouviu as palmas. Já irada, pensando consigo, quem a esse horário poderia estar me importunando? Mas eu não quero saber, Senhor. E ela disse: é a última chance de o Senhor se revelar a mim. Caso ao contrário, eu vou tirar a minha vida. E foi quando ela ouviu pela terceira vez a batida das palmas. E em seu coração ela disse: eu vou lá abrir. Na hora que eu voltar, eu vou dar fim à minha vida. Quando ela me contou tudo isso, tivemos a oportunidade de conversar bastante. Eu pude sair dali naquela tarde, deixando uma pessoa com esperança, sorrindo. E essa história me marca com dois pensamentos, que é o que eu quero passar para você. O primeiro pensamento, eu vou ser sincero para você, é quando eu olho para mim, na condição de mensageiro. Por vezes eu fiquei imaginando, e se eu tivesse dito não a Deus? E se eu tivesse ido naquela casa onde estavam aquelas crianças? Possivelmente eu estaria rejeitando a palavra do Senhor e falando a alguém, e no meio da minha conversa, ela seria interrompida com um tiro, com o fim de uma vida. E eu fico pensando que nós, que temos a certeza da salvação, nós temos que propagar isso o tempo todo, sem cessar. E nós temos que estar muito sensíveis àquilo que Deus manda a gente fazer. E eu fico imaginando quanto tempo perdemos assistindo filmes, vídeos, com tantas coisas inúteis. E só chegam as notícias para nós. Olha, fulano morreu. Olha, fulano está no hospital. Olha, fulano está assim. E nós, com uma mensagem tão poderosa, que pode salvar vidas, guardado dentro de nós. A segunda coisa que eu sempre penso quando me vem essa história é naquela jovem. Imaginando a quantidade de pessoas que talvez você, que veio parar nesse vídeo, não sabe nem como, que vivem com uma solidão, com dúvidas, com medos, com uma angústia e que não sabe o porquê disso. E eu digo para você, assim como nessa história, quebrante o seu coração e peça a Deus ajuda.
E Deus vai te ajudar. Peça a Deus que Ele possa de fato te dar um suporte, te dar socorro, e Deus vai te dar socorro. A promessa dele é esse. Quem pede isso a Ele, Ele não nega. E eu vou pedir duas coisas para você ao final desse vídeo. Primeiro, se inscreva no canal. A segunda, não rejeite ouvir a voz do Senhor. Se você hoje tem uma mensagem a pregar, não rejeite, pregue. E se você tem um medo, uma dúvida, um anseio no seu coração, não rejeite também pedir a Deus por socorro. Certamente Deus vai te socorrer. Que Deus te abençoe, que Deus possa te iluminar. Se inscreva no canal, eu quero contar mais histórias aqui ainda. E se você gostou dessa história, você quer ouvir mais histórias como essa, coloque nos comentários. E ao se inscrever, ative o sininho, que logo, logo mais histórias virão. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.